E aí, muito interessante o nosso tema, que nós havíamos pré-combinado, que sempre fica aquela pergunta, né? Por que que isso acontece comigo? Né? Por que que eu? Aí tem algumas piadinhas, né? O dedo podre, que é em relação a relacionamento. É o dedo podre. O dedo podre. Ou o injustiçado, porque nós temos alguns slogans, né? O azar, né? O azar. O azarado. Eu sou azarado, não dou sorte. A própria pessoa repete isso, né? Exatamente. E aí acaba até virando um mantra. É um mantra de horrores. E aí as pessoas muitas vezes acham que isso é só de cunho espiritual. E não é. E não é. Nós temos outras alternativas para trabalhar esse padrão de acontecimento repetitivo. E como o Edu falou no início, muitas vezes, todo mundo passa por isso em algum momento na vida, né? E aí, até pegando um gancho do momento, escassez. Quem é que nunca passou por um problema de escassez? Ou um problema financeiro? Só os milionários ou bilionários. Mas milionários também passam. Eu acredito que sim, né? Porque quando eles perdem milhões, eles devem ficar enlouquecidos. Sim, né? Com certeza. E aí, quando você vai analisar através dessa terapia sistêmica que se chama constelação, que pode ser familiar ou pode ser organizacional, o que você olha? Você olha um padrão que já vem acontecendo naquela família. E um padrão ancestral. E aí a gente pergunta, então quer dizer que os meus ancestrais, meu pai, meu avô... mas eu não tenho nada com meu pai e com meu avô. Não importa, você tem o sangue deles. Você traz essa história deles, não é? E não é só isso. Os seus ancestrais não são só seus pais e seus avós. Eles fazem parte dessa minha vida. Eles são fios, são ligações. Mas e os seus tios? E os seus primos? Também são. As ligações. Então não é só concentrado em pai, mãe, avô, bisavô. Nós temos outras ligações, né? Que começam a reproduzir na nossa vida. Então, quando a gente fala de sistema, vamos pensar o seguinte. Nosso corpo é um sistema. Os nossos braços, as nossas mãos, as nossas pernas, nossa cabeça. E para que esse sistema funcione, tem que ter um equilíbrio. É verdade. E quando algo não está em equilíbrio, é que começam os problemas. E aí a gente vai, por que que isso sempre acontece comigo? Às vezes, a gente pode olhar 3, 4, 5, até 9, 10 gerações para trás. E aí você fala assim, nossa, mas que raiva! E não é pela raiva, é pelo amor. O link de tudo é pelo amor. Porque o que sobrevive ao tempo são o quê? Vamos lá, vamos falar, o que sobrevive ao tempo? O que a gente lembra? Quando você lembra do seu pai, da sua mãe, do sentimentos, as coisas que histórias marcaram, de família. amor. Histórias de família. Histórias que eram contadas pela minha tia, pela minha avó. Como que você não lembra disso? Então, e aí Coisas boas e ruins, né? Boas e ruins. E usava-se muito ficar conversando na sala de visita, né? E hoje, qual que é a principal doença da modernidade? A falta de diálogo. Ou as pessoas estão extremamente conectadas no celular, mas fisicamente não dialogam. Não dialogam. E o que a gente traz lá de trás? As rodas de conversa. Os cafezinhos, os bolos da avó. Então, a reunião de família. Que era extremamente curativa. Claro! Todo mundo junto, misturado. Hoje existe um individualismo. Não que você vá agora, não, eu tenho que estar no meio de todos. Não é isso. Mas você também não precisa viver como uma ilha. Exatamente. Isolado. Aliás, o padrão começa a se apresentar quando você acha que você pode viver isolado. Não dá. E independente de todos. Tá. E aí, é aí que começa que a gente fala o nozinho. Inclusive, por exemplo, uma das experiências que eu tive recentemente em constelação, algumas pessoas trabalharam dores físicas, dor de cabeça, né? Depressão. Por que eu me sinto tão triste, tão deprimida? Minha vida é boa, eu tenho trabalho, tenho família, tenho tudo, eu quero olhar para isso. E aí aquela depressão, aquela tristeza de alma era para honrar um ancestral que não estava incluído no sistema, que aliás faz parte de algumas das ordens, que é as ordens do amor, o pertencimento. Se você não se sente pertencedor, você está excluído
isso te causa uma desordem. E aí a gente está falando de dor, né? E vamos falar um pouco de consciência? Vamos parar para pensar. Existem ladrões, né? Numa família de ladrão, aquele que não rouba, ele é incluso? Não, ele Não. fica fora. Ele fica Ele fora. não faz parte daquilo. Então, essa questão de consciência de certo e errado é relativo, né? Porque então ele não rouba, porque ele acha errado, então ele é excluído. Será que ele vai ter uma vida legal? Isso até pra gente trazer para tantos outros questionamentos que às vezes a gente aponta o dedo e fala, não, fulano, ou tal pessoa, ou tal político, né? Já que a política tá tão em alta, é assim. O que a pessoa deve fazer? Porque assim, muita gente às vezes nasce numa família e a pessoa não tem orgulho da família dela. E ela fala, ai, eu não faço parte daquilo, rompi, cortei com a minha família porque minha família é todo mundo errado, as pessoas só querem se dar bem a todo custo e eu não sou igual, não faço parte. Mas, se por um lado a pessoa rompe porque ela tem uma consciência diferente, por outro vai fazer falta, porque ela não está pertencendo Àquela a família. nada. E Então. como que ela faz? Então ela trata essa emoção não com o julgamento da crítica. Ela simplesmente diz sim. É o que o Bert costuma dizer. Eu olho e digo sim, sem julgamento. Que é um exercício extremamente difícil. Porque nós somos treinados a olhar para o outro e julgar. Julgar a aparência, julgar o comportamento, julgar a verdade. roupa, Julgar tudo. julgar o pensamento. Por que nós estamos em tempos que tem sido colocado tão fortemente o preconceito, né? A misoginia. Por quê? Por que tem sido colocado isso hoje em dia? Exatamente para que a gente possa exercer a suspensão do julgamento. Eu faço parte dessa família de ladrões. Um exemplo. Eu não concordo. Eu tenho uma consciência diferente, mas essa é a minha família. Eu não preciso odiar essa família. Eu posso romper com o padrão de comportamento e posso aceitar no meu coração que eu vim dessa origem. Agora, Ana, uma coisa. Vocês em constelação falam muito sobre o campo, né? Que se identifica alguma coisa que está no campo da pessoa, que ali na hora se conectam com o campo, né? Tanto os representantes, né, como o constelador. O que seria esse campo para as pessoas entenderem? Bárbara, sua pergunta. Porque muita gente, quando faz constelação, nem sabe muito bem o que é a O que é? né? Faz, aí fica, nossa, mas depois começa a sentir os efeitos e se apaixona. E assim foi comigo. Porque, como você falou, após eu fazer constelação, eu fiz uma série de formações. Eu, profissionalmente, eu sou da área comercial, eu sou executiva comercial há mais de 25 anos e agreguei e somei a profissão terapêutica e o estudo por uma questão pessoal. Então, vamos lá. O que é o campo que é tão falado? Vamos imaginar que nós vivemos aqui no planeta Terra e tem... Vamos supor que exista a internet, né? Que não existe. Existe. E a internet é uma rede de ligações. Então, quando a gente diz o campo é essa rede de ligações que nos conecta independente do tempo e do espaço. Que da nossa vontade. E da nossa vontade também, exatamente. E aí eu vou falar um pouquinho do Rupert Sheldrake, que não tem nada a ver com a constelação, mas que explica os campos morfogenéticos. Então ele realizou alguns experimentos e observações. Ele é um cientista, é vivo ainda, né? Ele é muito querido dentro do meio das constelações, porque ele explica esse campo de que forma? Quem aqui já observou a revoada dos pássaros? Né? Vamos Lindo. lá. Sim, lindo. Quem já observou, não presencialmente, mas na televisão, um cardume de peixes? Maravilhoso. O cardume de peixes, o primeiro peixe avisa o último peixe? E vem todos assim, juntos. Não, isso é o campo. Não existe a linguagem dos peixes? Sim. Deve existir.
mas não existe uma fala. Então, há um movimento sincrônico. Uma energia. Uma energia, um campo Ele vibratório. sente a energia do outro e ele vai para perto daquele. Conectam. Como as manadas também, As né? manadas. Exatamente. Os rebanhos, Exatamente. né? Aqueles gnus, imagina. Então, e aí, o campo é exatamente isso. É essa energia que conecta, é uma energia, é uma vibração e é um movimento telepático. E aí você fala assim, mas como a revoada dos pássaros eles vão migrando, eles vão modificando, mas eles se comunicam, tem uma prévia? Não, é esse campo que interliga. E é tão bonito, né, de ver. Claro que é. Exatamente, esses campos são os campos que nos conectam às nossas famílias, Sim. aos nossos antepassados, nos conectam às nossas histórias regressas, né? Lá de trás. E é através desse campo, acessando esse campo na constelação, que a gente tem a possibilidade de fazer essa intervenção, né? Sempre de uma forma extremamente respeitosa, respeitando todos os participantes, mas trazendo luz. Vamos lá. É como se dentro da constelação eu ligasse um holofote em cima de determinada questão e iluminasse, ampliasse, para que aquela situação fosse esclarecida, fosse iluminada mesmo, Sim. né? Já ouvi falar de constelação feita com bonecos. Como funciona? Ai, é muito bacana. Por quê? Na pandemia, eu utilizei bastante essa ferramenta. As pessoas, de um modo geral, todos nós ficamos isolados, mas o campo continuou atuando e, sobretudo, o campo das mortes, da doença, do medo, da depressão. Então, como é que funciona? Nos bonequinhos, há uma intervenção do facilitador, que nós chamamos quem faz a constelação de facilitador, junto à pessoa. É possível fazer de forma individual e é possível também fazer de forma coletiva. E os bonequinhos representam os personagens que nós chamamos, os antepassados ou determinada situação. E complementando a pergunta dela, não só os bonequinhos, a gente pode utilizar pedras, cristais. Na minha formação, nós utilizamos até sapatos. Olha só. É muito legal, é muito bacana. Por quê? Porque aí você vai falar, mas como? Um sapato, uma pedra vai falar comigo? Está representando, né? E vai se conectar ao campo. Vai se né? conectar esse campo. É incrível. Eu fiz uma constelação de um terapeuta iridólogo, né? Ele é quiropraxista e iridólogo. E eu tinha ido para uma consulta. Mas eu sou muito tímida, falo pouco, né? Não consigo me envolver nas histórias da pessoa. Você é geminiana, né? Tímida, de gênero. Tímida, introvertida. Super. Demais. E aí entrei no consultório dele, falei, vim fazer uma consulta, tal. E ele, o que você faz? Pronto, falei, constelação. Ele começou a me falar, conclusão. Eu consultei ele, falei, então nós vamos fazer uma constelação, é agora. Aí ele falou, mas você tem disponibilidade? Eu falei, você tem? Ele falou, eu tenho e eu quero, porque eu sempre ouvi falar a curiosidade dele. Eu falei, então nós vamos fazer. Foi incrível, sabe com o que eu fiz? Eu não tinha levado nada. Eu fiz com algumas arvorezinhas que ele tinha lá, alguns cristais e usei uns adornos que ele tinha de passarinho. Foi incrível. Que legal. Foi incrível, porque aí é que tá a disponibilidade, a abertura dele, a vontade de fazer essa transição. Já tive pessoas que vieram, falaram que estavam dispostos a fazer, a olhar, mas estavam completamente fechados. É incrível, né? Você deve ver bastante isso, deve ver também no tarô, chega com uma queixa, falando, eu queria ver isso, eu preciso disso, mas a pessoa está completamente vendada, bloqueada, né? Deve ter bastante, né? Muito. Ó, Ivonise, quero saber se condição financeira, a questão de encontrar um amor, essas dificuldades, né? Tanto acho que em finanças, quanto para encontrar uma pessoa, se está associado à constelação. Obrigado, Ana. Pode liberar, né? Muito. Essa falta de dinheiro, quando você não consegue, talvez,
subir na sua vida, concretizar coisas materiais, está ligado ao pai, né? Não é? Normalmente, É quem você- manda pra vida é o pai. É o pai. Aí Mas- você tem que perdoar Mas mais depende de cada a mãe. família, Mas né? a nossa prosperidade está ligada à mãe. A mãe também. A mãe, por quê? Porque a mãe é a primeira nutrição. Sim. Então, se eu tenho um enrosco ali, eu vou estar sempre Trabalhar o truncada. pai e a mãe. Tem que trabalhar o pai e a mãe. Mãe. E o pai, por exemplo, nas questões de trabalho também, o pai está muito ligado. Porque se a gente olhar o modelo que era, agora não é mais O nosso- assim. aham. Mas como que era o modelo? A mãe ficava em casa, nutria, fazia comida, limpava, e o pai fazia o quê? Trabalhava. Trabalhava e É. levava para a escola. Sim. Se bem que muitos nem pai nem mãe levava para a escola. Mas é o pai que é, não, vai lá, moleque, vai lá, Aham. menina, né? A mãe sempre foi um pouco mais acolhedora. Salvo, a gente sempre tem as exceções. E aí, trabalhar a prosperidade ligada ao pai é incrível. Nossa, eu tenho tanta história, né? Eu até acho que eu vou começar a pedir um arquivo, porque tem cada história. relatos, Os né? relatos. Os relatos, eu é. até tenho, mas eu não exponho publicamente, porque É. eu acho tão delicado, eu acho tão... Mas sem citar pessoas, só comentando as histórias, é interessante porque possível. elucida. Nossa. Agora você falou uma coisa, assim, sobre às vezes a mãe ficar nutrindo, cuidando da casa, às vezes o pai levar a criança na escola e trabalhar. Daí me veio uma dúvida, e quem nasce em família que não teve nem o pai nem a mãe, criado por avó, por um tio, como isso impacta essa pessoa, a vida dela? Ela tem um modelo. O modelo. Aham. Aí, caberia você me falar, por exemplo, quem é criado dentro de um orfanato, que não Também. tem essa figura. Aham. Mas, em algum momento, todos vamos ter uma figura de autoridade. Aham. E, biologicamente falando, ela está conectada à história, mesmo que ela não saiba. Aham. Então, ela está conectada. E aí é muito interessante. Eu atendi uma moça da Holanda, antes da pandemia, uns 3 anos atrás. E ela me achou e falou, eu quero fazer constelação. Ela é brasileira, vive há muitos anos, até enrola um pouco hoje o português. E foi incrível, porque ela me deu um feedback recentemente, tá? Depois de 3 anos. O que aconteceu? Ela nasceu em uma família, a mãe era alcoólatra, ela viu a mãe falecer, outra família pegou ela, criou, ou seja, uma família adotiva. Ela tinha aquela memória, tinha os irmãos, e em um dado momento ela saiu do Brasil e foi morar fora. Ponto. Ela tinha muita dificuldade de relacionamento. Ela não conseguia se relacionar. Então, ela começava um namoro e parava. E ela já estava com 30 e algum... Quando ela conheceu o pai do filho dela, teve o filho e se separou. 30 e alguma coisa. Quando ela me encontrou, ela já estava aos seus 48, mais ou menos. Que agora ela deve estar com 51. O que aconteceu? E ela veio, ela falou, eu quero um amor. E eu estou num país que os homens gostam das brasileiras e não engrena. E foi muito engraçado. Engraçado por quê? Pela fala dela, porque ela falava, eu não me conformo. E aí, quando a gente fez a constelação, mostrou que ela, aos 6 anos, eu não sabia da história, que a mãe tinha morrido, que a mãe se embriagava. Eu não sabia de nada disso e revelou que ela estava vinculada a um elo de lealdade com a mãe. Por quê? Porque o companheiro da mãe tinha ido embora e a mãe se embriagou e houve esse acidente e ela faleceu. Então ficou registrado ali para aquela criança de 6 anos o vínculo de lealdade se a mamãe não pôde amar e morreu por amor, é uma questão de vida eu não amar também, eu não ser amada. Forte, Entendi. né? Muito. Bom, hoje ela ficou tão maravilhada que aconteceu com ela o mesmo processo que comigo. Ela foi estudar e hoje ela é terapeuta. Que legal. Não é de constelação, mas por N motivos, mas ela estudou florais, outras coisas, e ela veio ao Brasil, me trouxe de presente uns bonequinhos Olha que legal. para fazer constelação Constelação. e deu esse feedback. Eu fiquei muito feliz, porque é um fruto, né? Claro. Frutificou, Sim. floresceu. Coisa boa.